Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa, Jesus é a verdade que liberta, que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas e venha nos usar, né? Tanto para mim mesmo como para você que nos assiste, nos ouve, que Deus venha abençoar grandemente, abrindo a nossa mente para compreender a palavra de Deus. Quando o homem compreende a palavra de Deus, ele se interessa, né? Em obedecer, em fazer o que a palavra diz. Por isso muita gente não obedece a Deus porque ele entende que acha desnecessário, né? Acha que tudo é só uma conversa da boca para fora, uma conversinha uma história de caronchinha que não precisa obedecer. Mas quando a pessoa enxerga, compreende, então vem aí a necessidade, né? Se acha necessitado, se acha num dever de obedecer a palavra para salvação, para escapar da morte eterna, né? Então por isso o apóstolo Paulo diz que pelo entendimento ele servia a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. Então, pelo entendimento, a gente enxerga a necessidade. É por isso que precisamos buscar em Deus, tanto lendo Bíblia mesmo, e orando, se entregando, pedindo para o próprio Deus para nos ajudar. Para que esse Deus venha nos abrir a mente, nos dar força, vigor espiritual, né, para que a gente esteja vivo espiritualmente, enxergando e agindo, né, porque a pessoa anêmico, fraco, jamais enxerga e jamais tem ação, tem vigor para se mover. Então, espiritualmente, nós enfraquecemos, não enxergamos e não podemos andar, não podemos fazer, agir, quando não buscamos no Senhor. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, ele diz: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, fortificante. Então nós nos fortificamos espiritualmente para ter essa vida, tá vivo, se levantar, agir, trabalhar na obra de Deus. Então quando ele diz também aos Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vê que eu tenho que me fortalecer nisso aí, né? Então, no Senhor Jesus está todo o poder, né? No céu e na terra. E quando se trata de homem, para você vencer, não na vida natural, mas também na vida natural, mas principalmente na espiritual, você vencer a morte, que é a morte eterna, a segunda morte, você precisa buscar em Deus. Se não buscar, você não vence Satanás, né, que já destituiu toda a humanidade da glória de Deus, já separou a humanidade de Deus. Então, para religar, a juntar outra vez, se aproximar de Deus, você precisa buscar no próprio Deus essa força, esse poder, esse vigor, essa vida, né? E assim você se fortifica, você enxerga, compreende, entende, e você se aproxima de Deus. Quanto mais passa dia, mais você se aproxima. Entenda que, assim como é a vida natural de você, quanto mais você trabalha corretamente, com habilidade, inteligência, sobriedade e com vigilância,
mais você prospera, né? Mais dá certo as coisas para você. Do mesmo jeito, se você parar, você desfalece, você quebra, você empobrece, né? Então você vai ficar desprovido do cotidiano, da vida. Assim é Deus também. Se você parar, você vê que Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz isso aí. O justo viverá da fé. Ou seja, você é justificado porque acredita, porque tem fé. E fé o que é? É você acredita de tal maneira que age. Você está agindo, está trabalhando. Então, você vive dessa fé. E aí ele diz, Hebreus 38, 10, 38, o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Significa que você não pode parar, você não pode recuar. Porque você fica desprovido de Deus, você fica anêmico, cego, sem ação, sem força, sem vigor. Você se afasta de Deus, você vai perdendo a força espiritual. E assim o mal que já está em você, a enfermidade do pecado, se alastra, toma conta, age de forma que você te vence. Você para, recua, se afasta de Deus, se afasta da vida. Então precisamos entender a busca diária. Então você vê que o escrito aos Hebreus, ele fala no próximo versículo, que é o 39, ele diz, nós não somos daqueles que não crê, eu até me esqueci agora, meu Deus do céu, um versículo que eu sempre falo, mas nós não somos daquele que recua para a perdição, é isso aí, eu lembrei agora, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então veja que quando você recua, você se perde. Você não acha o caminho mais, porque o caminho é Jesus. Essa fé, quando a gente fala de fé, que existe a fé natural também, é você planta uma roça, você faz uma universidade, qualquer serviço que você for fazer, você está acreditando. Você está se esforçando naquilo porque você está vendo o fruto. Você está vendo a colheita daquilo lá. Sem existir a colheita. Às vezes vai colher com vários anos depois. Tem coisa que é imediata e tem coisa que você investe sabendo que é daqui 20 anos que você vai colher. Então, principalmente quando se trata de estudo, você vai estudar aí 20 anos para se formar, ou menos que isso, mas é muitos anos. Então significa que você está com uma fé tremenda naquilo lá, de maneira que você se esforça durante todos esses anos para começar a colher. Então, no reino do céu é a mesma coisa, você tem que, todos os dias, você ir tratando isso aí, você ir investindo, você vai plantando, né? E isso vai nascer, que é exatamente a fé vai crescendo, Jesus é o autor e consumador da fé. Então você vai acreditando, olhando para Jesus, você não pode passar dele, porque Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz, pela graça que me foi dado, ou seja, pela sabedoria que Deus me deu, a graça, né, me agraciou com o dom de ensinar, de dizer, é isso que ele está falando, pela graça que me foi dada, eu digo cada um dentre vós que não queira saber além daquilo que Deus, além da fé, né,
Não queira ir além da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, você passar de Jesus. Então você andar sem Jesus, você fica tão eufórico que passa dele, passa na frente. Porque Jesus, você andando com Deus, na palavra de Deus, você se empenhando, você tem momento que ele te freia, que é para você não avançar, não passar dos limites teu mesmo, que você vai desfalecer, vai quebrar a coluna, quebrar o chassi, aí não vai dar conta de levar a carga. Então ele vai dosando isso aí, por isso precisamos não recuar e também não passar, não ultrapassar a tua força, a tua fé. Então tem que ser dentro da tua fé. O que é isso? Eu acredito que eu vou dar conta de plantar tantas hectares de soja, vamos dizer assim. E aí eu vou colher isso aí dentro das minhas possibilidades, eu não vou ter prejuízo, vai dar certo. Então tem aquela fé com limite. Eu não posso ter uma fé exagerada de eu plantar tantos hectares e perder a metade. Não adiantou coisa nenhuma. Ou não dá conta de fazer. É adquirir aí uma dívida que eu não posso pagar. Então é complicado. É assim que funciona também o reino do céu. Você não pode estagnar, parar, deixar Jesus se adiantar. Porque assim você perde o contato com ele, daqui a pouco você não enxerga ele mais. E ele é o caminho, verdade e vida. Você precisa continuar olhando para ele, autor e consumador da fé. Aí se você passar dele, piorou. Quer dizer, você atropelou a tua própria fé. Isso aí tem um exemplo aí, quando Jesus falou para Pedro que Satanás pediu para cirandar com ele como se peneirasse trigo. Ou seja, fazer ali, pegar Pedro e testar Pedro, né? Jesus disse que não permitiu. Falou para Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo. Mas eu impedi, para que a tua fé não desfalecesse. O que é isso? Tu ia se afastar de mim, tu não ia entender mais nada, tu ia se entristecer, tu ia se desviar do caminho, tu ia recuar, não ia suportar. É isso aí que ele estava dizendo. Mas Pedro, na sua euforia, vamos dizer assim, eufórico como estava, sem compreender muito o mundo espiritual, ele achou que pelaquela ignorância carnal, aquela coragem carnal, ele podia vencer. Ele achou que ali Jesus estava dizendo aquilo, mas ele conseguia fazer. Ele conseguia agir. E no mundo espiritual, homem nenhum tem força. Alguma força, não tem nada. Não pode nada. Contra os principados e potestades do mal. Jamais um homem pode vencer sem Jesus. Então Pedro disse, não, Senhor, vou contigo à prisão e até a morte. Mas o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, hoje. E ele negou. Só para Jesus mostrar que não adiantava aquele pensamento, ele achar aquela altivez, aquela prepotência carnal, humana, aqueles pensamentos, projeto humano, não funciona com Satanás. No mundo espiritual. Tanto para se chegar a Deus, como se chegar ao inferno. Né? Você querer vencer o inferno com forças humanas. Não funciona. E Jesus deixou isso provado para Pedro. E para todos nós. Então nós precisamos buscar em Deus, para nós ter Deus na nossa vida. E assim, através desse Deus que está em mim, eu venço o mal. E a gente se atrapalha muito com essa palavra mal,
ou Satanás, demônios, inferno. As pessoas se atrapalham muito por quê? Porque dá a entender, humanamente falando, pelo entendimento humano, que o Satanás é fácil de identificar ele, detectar aí os demônios, o mal, e é a coisa mais difícil. É por isso que nós precisamos de ter discernimento de espírito. Nós precisamos, como disse o próprio Jesus, nascer de novo para que possa ver o reino do céu. Ver exatamente, ter esse entendimento que eu comecei dizendo. O apóstolo Paulo disse, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Romanos 7, 24. Então, eu entendo que eu preciso de Deus, eu servi a Deus, que é esse servir, eu estou me servindo de Deus, é isso aí. Na verdade, quando eu estou servindo a Deus, eu estou me servindo em Deus. Eu estou me abastecendo, me alimentando em Deus. Para mim vencer. Então, com esse entendimento, eu entendo que eu necessito, que é o caso Jesus disse da mulher samaritana. Se tu beber água desse poço aí, significa uma coisa natural, se alimenta de feijão, arroz, vestes bonitas, sapato bacana, tudo, dinheiro, carro novo, seja o que for, bebe água geladinha, tudo arrumadinho, isso aí tudo passa. Tu volta a ter sede de novo se tu beber disso aí. Agora, da água que eu te der, se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Ou seja, vai te alimentar e você vence o mal. Então, vencer o mal ou enxergar o mal e se defender desse mal, só com Deus na vida. É o caso do apóstolo Pedro. Ele não entendeu nada que Jesus disse. Ah, se o diabo vinha, meta a peixeira nele e estava com a faca lá. Ah, isso é tranquilo. Mas não é assim. Você precisa de Deus para vencer o mal. E para saber o que é mal. Sabe aquela coisa do... Tá lá uma comida, tá uma que não tem veneno e a outra que tem veneno. Você não sabe discernir isso aí. Pelo olhar humano. Mas com Deus você enxerga. Que é exatamente o engano. Quando falei agora há pouco que Paulo disse aos Efésios capítulo 6... E o versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz no 11, para nós buscar as armaduras de Deus, para que possa vencer as astutas ciladas do inimigo. Astuta. É com astúcia que ele te engana. Então você não vai perceber que é mal. Você não vai perceber que é veneno. Você vai comer pensando que é uma coisa boa. Você vai absorver conselho, palavras enganosas, você achando que está sendo um bom conselho, está tudo certo, vai vencer. E sendo o diabo que está falando, os demônios, te levando ao engano. Então, só enxerga se tiver Jesus. E você vê que, o que a Bíblia diz de Jesus? Que ele foi subindo como um renovo perante ele, de uma raiz de uma terra seca. Esse renovo saiu de uma raiz que estava numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vindo para que desejássemos. Isso é o Evangelho, isso é o próprio Jesus. Não traz interesse humano, não traz despertamento ou, de alguma forma, uma alegria humana, carnal. A alegria é da alma, do espírito. Porque, na verdade, ele traz sofrimento para a alma. O que é esse sofrimento? No sentido de você se despojar das tuas vaidades, avareza e altivez e tudo, e se sujeitar ao conselho dele. Então, Isaías 53 diz exatamente isso aí. No versículo 1 ele diz, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
que está dizendo? Quem foi que acreditou na palavra de Deus, que é pregada pelos homens, por nós, Isaías está falando? Quem creu na nossa pregação, é isso aí. E a quem esse poder de Deus, esse vigor, essa vida, esse poder e força do Senhor se manifestou? Em quem? Em quem acreditou. Quem deu crédito. Quem acreditou nisso que parece sair do nada. Que é de uma raiz, um brotozinho, nasceu lá, cresceu, de uma raiz que estava numa terra seca. Olha que é difícil, hein? Não é nem um toco ali, um tronco de uma árvore, mas uma raiz só, que já é difícil. Mas numa terra sem água, seca. Então não traz despertamento de fruto, de vida, de vitória, de salvação. Não traz isso aí. Mas é da onde vem. É de Jesus. Olhando nós para ele, teve beleza nenhuma para a gente desejar isso aí. Então o evangelho é isso, mas o diabo ele vem com fantasia. Ele não vem de uma terra seca, humanamente falando. Ele se apresenta como uma árvore frondosa, cheia de fruto, para tu se alimentar dela. Mas é aonde está o engano, é aonde está o veneno, é aonde mata a tua alma. Aí é que está o negócio. Que nós só vamos enxergar o contrário, que a vantagem, a vida, a salvação, o livramento, o desenvolvimento, vamos dizer, a sobrevivência está ali naquela raiz seca lá, que é o evangelho, que é acessível a qualquer um. Poxa, quer dizer que para mim me salvar, diz um rico, um nobre, um inteligente, um sábio, um cientista, um filósofo. Para mim me salvar, eu tenho que me sujeitar a essa merrequinha, a esse evangelho pobre aí que esses abestados falam aí. É isso aí. As pessoas consideram o evangelho como todos têm acesso. A gente vai numa congregação, numa denominação, numa igreja, que a gente chama um prédio de igreja, vamos chamar de congregação mesmo. Muita gente congregada ali. Chega lá um analfabeto, pega o microfone e prega a palavra. Quem deu crédito a isso? Para que essa palavra possa ter alimentado essa pessoa? E o braço do Senhor, que é o poder de Deus, se apoderou dessa pessoa, defendeu essa pessoa. Só quem acreditou no analfabeto lá. Então se torna difícil para quem é nobre, para quem é sábio em si mesmo. Você vê que o apóstolo Paulo, não nesse sentido, o apóstolo Pedro, que eu falei agora há pouco, não nesse sentido, mas em outro sentido, como ele era valente, um homem trabalhador, todo ignorantezão no sentido de não temer a homem assim, no sentido físico mesmo, ele entendia bem disso aí, e como ele amava Jesus, no sentido, estava entendendo no sentido natural ali, homem carnal, amigo, ele disse, mas rapaz, eu te defendo, rapaz, o cara vinha, meta a faca nele aqui, que ele tinha aquela espada lá, que no final Jesus mandou ele colocar na bainha, logo no mesmo dia. Quando foram prender Jesus, ele puxou a espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus mandou ele enfiar na bainha, que não era daquela forma, precisava se cumprir as escrituras. Se eu quisesse, eu chamava 12 legião de anjos aí, e me defendia. Não é assim que funciona. Então mete a tua espada na bainha, pegou a orelha do soldado, colocou no lugar, emendou na hora, né? Um milagre. Então veja aí que ele, naquela ignorância, ele achava que quando dava conta, porque ele estava entendendo aquilo lá. Então o braço do Senhor foi se manifestar porque ele
Na verdade, ele acreditava em Jesus. Quando ele viu Jesus passando por tudo, depois que ele negou, ele se arrependeu amargamente. E Jesus, depois, vendo o crente que ele era, sem estar entendendo, ele era crente, mas não estava entendendo como é que funcionava. É como nós não entendemos, nós vamos andando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e nós vamos entendendo isso aí. Nós vamos compreendendo cada vez mais que quanto mais você busca no Senhor, mais clareia a tua vista. Mais você penetra no céu, no reino do céu. Mais você se aproxima da santidade de Deus, desse poder, desse braço do Senhor. Então você vai entender aquilo que o natural não entende. Ah, essa raiz seca aí, eu não acho parecer. Esse evangelho, eu não vejo motivo de eu depender disso para me salvar. E aí quem está dentro está vendo que é necessário. Sem isso não sobrevive. Então você vai ver quando Jesus ele diz, e está escrito, o apóstolo João escreveu, no versículo, no capítulo 14, aqui, é que Jesus escreveu, ou seja, João escreveu que Jesus disse, que eu rogarei ao Pai, aqui 14:16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, versículo 17. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então é assim. E quem não tenha o Espírito, não está habitando nele, ele não vai entender isso aí. Ele não vai compreender. Mas é tempo de compreender, tem tempo para compreender. Então nós podemos partir daqui agora, começar a entender isso aí. Sabe aquela coisa de nascer de novo? Quando você nasce, você entende alguma coisa? Não. Mas uma coisa você já tem que começar a fazer. O que é isso? Nasceu. Você já tem que, pelo menos, respirar logo. E começar a chorar para mamar. Então tem esse detalhe aí de respirar. Você vê que tem menino que nasce, fica lá. Ele não tem costume de respirar, nunca respirou na vida. É só o alimento ali de oxigênio vem pela mãe, né? Fica ali, tranquilo, mas dá uma palmada nele, se acorda aí, acaba, te mexe aqui, o negócio aqui tem que se virar. Você tem que dar seu jeito, começar a trabalhar. Então, mas você não entende as coisas, dali você vai começar a aprender, começando por respirar, depois chorar para mamar, para comer, e você vai aprendendo. Assim é você dar o ponto de partida, você não sabe como é que é isso aí, mas você precisa acreditar. Então quando você nasce de novo, você vê o reino. O que é isso? Eu vi lá o brotinho subindo como... brotou de uma raiz de uma terra seca. Sem parecer nem formosura, mas eu me interesso por isso. Eu consigo ver. Eu consigo entender a necessidade que eu tenho daquilo lá, que é exatamente o Evangelho. Então, vou jogar para um lado tudo que eu aprendi naturalmente e vou buscar no próprio Deus. E investir isso que eu tenho, claro, que eu já tenho natural, eu vou investir, como diz o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 6, ele diz para nós pegar os nossos membros e usar para a santificação. Entregar na vontade de Deus para a santificação. Como a gente usa ele antes disso, de entender isso, usa os membros para fazer a maldade para a maldade, sem saber o que está fazendo. Mas nós, depois de entender, você vai usar para a santificação, para
ser justificado por Deus e santificado, lavado, aprovado. Então entenda que só em Deus você acha a solução. Mas é dessa forma, permitindo nascer de novo e crescer, entrar no reino e viver no reino do céu na terra. Você vê que Jesus, quando ele ensinou alguém a orar, que perguntaram para ele, ele não sabe orar não. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Grande compromisso. Então você vê que ele diz, vem em nós, vem para cá o reino, vem para mim. Santifica o teu nome na minha vida, ou eu santifico o nome do Senhor, no sentido de eu dar glória a Ele. Bem dizer o nome do Senhor. Dizer que Ele é meu Pai mesmo. Me domina, me conduz, não me deixa entrar em tentação. Exatamente. Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículo 1. Reinará um rei com justiça e dominará os príncipes segundo o juízo. Está falando de Jesus, né? E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então é daí que vem a proteção, tudo, o alimento, a vida eterna. Não adianta o homem viver regaladamente, como disse o próprio Jesus quando ele fala daquele homem rico, uma parábola do rico e do Lázaro, que o rico vivia regaladamente, gozando a sua vida, comendo do bom e do melhor e brincando, fazendo a vontade do seu coração totalmente, não olhava para Deus, não tinha nada, não estava nem aí com as coisas de Deus, né? E morreu, ele foi para onde? Foi sepultado. Então o que é isso aí? Não valorizou as coisas de Deus, foi para o inferno. Aí que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma, disse Jesus. Quando ele disse assim, é o extremo. Não tem como um homem conseguir ganhar o mundo inteiro. Tem muitos aí que já tentaram, né? O Hitler queria dominar o mundo inteiro, mas não deu certo não. Tem muitos aí que querem. Mas ainda que consiga dominar o mundo inteiro, ganhar, como disse Jesus, que adianta se ele perder a vida eterna? Se ele for para o inferno? Se ele for lançado junto com o diabo e seus anjos num lago de fogo eternamente? Um lago de justiça, é isso aí. Que ali Jesus ele fez menção disso não só uma vez. Ele disse ali há planto e ranger de dentes, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então veja, que adianta? Então é melhor me sujeitar a esse evangelho, parece assim tão desnecessário, mas eu vou começar a acreditar. Eu vou começar a escutar esses malucos que falam isso aí. Que Paulo ele fala muito a respeito disso, que nós somos chamados de loucos, de doido.
Paulo ele fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. No versículo 21 ele diz: na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, pela sabedoria do mundo ele não consegue se aproximar de Deus. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aquele que acreditou na pregação, isso é salvo. Salvar os que acreditam pela loucura. Parece ser loucura, mas não é. Paulo diz aos Coríntios ainda, dizendo: suportai-me um pouco na minha loucura. Ou seja, parece que eu estou doido, mas vocês suportem isso, esse conselho que eu estou dando aqui. Parece conselho de maluco, de doido, mas não é. Então ele vai dizendo que a nossa boca está aberta para vocês, nosso coração dilatado, mas vocês não estão estreitados em nós, mas sim nos seus próprios afetos. Suportai um pouco mais, ou seja, dilatai vós também o coração, para que possa receber, e vai dizendo essas coisas assim. Então você vê que parece ser doidiça mesmo. Por quê? Porque aquele que não acredita, aquele que não resolveu acreditar, não resolveu se salvar de verdade, ele está no natural. E no natural, ninguém sabe, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Jesus disse aqui: o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis porque habita em vós e está convosco. É o Espírito de Deus que revela ao homem. Então veja aqui que reinará esse rei, né? Que é um refúgio. Será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Versículo 3, estamos aqui em Isaías 32, né? Versículo 3. E os olhos dos que vê não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Deu de entender aqui? Aquele que vê, nasceu de novo, conseguiu ver o reino do céu, não olha para trás mais. Já foi falado. Hebreus 10, 38, 39. Aquele que recua, minha alma não tem prazer nele. O justo viverá dessa fé, tem que crer sempre. Nós não somos daquele que recua para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Então é o que está dizendo aqui. Os olhos dos que veem não olharão para trás. Se eu ver isso, eu vou ficar olhando sempre para Jesus, para frente, andando. Se eu conseguir ver. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos à palavra do Senhor. Aquele que ouve, o que é ouvir? Não é ouvir o som, mas ouvir e entender o significado, a necessidade de obediência, a necessidade de absorver esse conselho e seguir. Então é exatamente isso aqui, né? Aí, versículo 4. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, né? Então entenderá a sabedoria. E a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Então veja aqui,
A pessoa se apronta totalmente. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. Aqueles que verdadeiramente começam a dar ouvido. Ele entenderá a sabedoria. Era imprudente antes, mas aí ele começa a compreender o que é sabedoria. E a língua dos gagos, o que é isso? Aquele que fala qualquer coisa. Estará pronta para falar distintamente. É isso aí. E quando está falando assim, é exatamente falar o que é certo, o que é correto. Pode ser gago mesmo, fica bom também, que Deus ele faz isso aí, né? E o próprio Jesus provou isso, né? Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Versículo 5. Então veja aqui, não vai trocar as bolas. Você não vai dizer que uma coisa é justa se é injusta. Você vai entender o que é justiça. Que é exatamente a sabedoria, você compreender o que é certo. Não é puxar para você ou para alguém, ou condenar alguém injustamente. Não, você vai saber o que é correto. E o que é correto vem de Deus. Jamais um homem, ou um homem mesmo, natural, ele consegue fazer a coisa correta. E nem pode fazer nada. Jamais uma carne pode se gloriar diante do Senhor. Jamais uma carne pode até se salvar, ou de alguma forma fazer a coisa correta de maneira que seja justificado. Você faz pelo Espírito. Quando você vê Paulo dizendo aos Romanos capítulo 8 que a carne não pode agradar a Deus, não pode. Se a inclinação da carne é morte, que é exatamente essa condenação eterna. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No versículo 1, isso aí é o 6, o 7 que eu falei, mas no versículo 1, capítulo 8 de Romanos, diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aquele que diz que está em Cristo e anda na carne, fazendo a vontade, não está nem aí para a palavra, não está em Cristo coisa nenhuma não, é conversa fiada. Ele está andando na carne e não no Espírito. Então você tem que dizer e fazer, né? Então aqui, jamais você vai trocar isso, o certo pelo errado e o errado pelo certo. Versículo 5, ao louco nunca mais se chamará nobre. Nunca mais, porque você tem um entendimento. Deus te deu esse varão, quem é? O próprio Jesus te dá. E do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Uma pessoa avarenta, irmão, ele parece ser bonzinho, ele diz as coisas. Você vê o Judas Iscariote, quando a Maria quebrou o vaso, derramou o vaso de alabastro ali, o perfume em Jesus Cristo. O que ele disse? Um perfume desse caro deveria ser vendido, não podia se desperdiçar desse jeito. Você vê que para um justo como Jesus, que tinha, ele mesmo se justificou nessa hora que era justo aquilo que ela fazia, mas vamos falar aqui, ele entende que é um desperdício. Ele entendia porque ele era avarento. A Bíblia diz. Quer dizer, deveria de vender e dar aos pobres. Que pobre? Ele queria ajudar pobre coisa nenhuma. Então entenda que o avarento, ele parece ser bonzinho. É nobre. Queria ajudar os pobres. Que conversa Jesus disse o quê? Os pobres vai sempre estar no meio de vós.
mas eu nem sempre. O que ela fez, ela está me ungindo para o meu sepulcro, para o meu sepultamento. E o que ela fez hoje, aonde se pregar esse evangelho, eu quero que seja falado da ação que ela teve a meu favor, para comigo. Então veja, o avarento, ele não vê justiça. E ele passa o entender, não sei se você está entendendo que no nosso país está assim, né? Então, ele passa um entendimento para as pessoas, uma coisa, uma hipocrisia, de que é bonzinho, está cuidando, gosta dos pobres. Que conversa é essa? É o caso do Judas Iscariote. Que nada, ele queria roubar o dinheiro. Era isso aí. Então, parece ser nobre, é o que está dizendo aqui, mas quem entende as coisas, e Deus abre a mente, vai entender que é um laço. É uma hipocrisia, uma conversa fiada. É o caso que está dizendo aqui, ao louco nunca mais se chamará nobre. E do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Então veja aqui, versículo 6. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma dos famintos, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Então é isso aqui. Em vez dele solucionar o problema, ele traz problema. Ele é um hipócrita, que ele aparece uma coisa, diz uma coisa que ele nunca pensou em fazer. É o contrário. Ele aparece ser uma coisa sem ser. Que é exatamente o inimigo, ele se apresenta dessa forma. Foi como eu disse no início aí, né? Você vê que aqui está certinho, né? Porque o louco falará loucamente. Aí você vai discernir isso, você vai entender, tá doido, esse cara aí, isso aí é hipócrita, rapaz, tá falando a coisa que não vai fazer, tá armando para cima de nós, dizendo que é bonzinho. E o seu coração pratica a iniquidade. É isso aí, a sua mente maquina as coisas para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor. Erro contra o Senhor, pecado, né? Pecar. E para deixar vazia a alma do faminto, a alma, não está falando em corpo. Conduzir aquele que está faminto de acertar, de fazer certo, de se aproximar do Senhor, de entender o caminho do céu, o caminho da vida, de aceitar esse evangelho que parece desfavorável. Aí ele apresenta uma proposta que parece ser certa. Aí deixa a alma vazia, com fome, com sede. É isso aí. Para deixar vazia a alma do faminto. E para fazer com que o sedento, está com sede, venha a ter falta de bebida. Nem come, nem bebe. A alma dessa pessoa que acompanha a hipocrisia. Esses enganadores, esse louco, que chama a gente de louco, mas quem é louco é quem não entende o caminho do céu. Quem não entende que existe o Senhor. Quem é contra as obras do Senhor. Quem faz erros contra o Senhor. É o que está dizendo aqui. Versículo 7. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Todo instrumento do avarento é mau. Tudo
tudo que ele faz é para maldade. Tudo que ele faz é planejando enganar as pessoas, né? É maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos, né? Com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Ainda que o pobre chega falando direitinho, mas ele maquina um jeito de enganar ele, de tapear com palavras. Você vê aqui, né, está dizendo claramente isso aqui. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Pois é, versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. É isso aí. Então o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza ele está de pé, ele está pronto. Ele está de pé no sentido de justificado, lavado, santificado, aprovado pelo Senhor. E quando a gente fala nisso, irmão, nós estamos falando aí tanto no natural como no espiritual. Tem gente que ele não está nem aí com o céu, ele não se preocupa com isso, e até não está acreditando muito, mas ele é direito às coisas. Então ele vai ser abençoado terrenamente, no sentido natural, no sentido terreno. Ele tem uma família organizada ali, dentro dos padrões terrenos ali, dos homens, ele vive bem na terra. Você vê que o salmista Davi, ele escreveu no Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, e viverás na terra. Ele não está falando de céu, não, falando de terra. Viverás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Então você vê que se você confia no Senhor e faz o bem, você vive na terra. Você fazer o bem, às vezes você até diz que confia no Senhor, mas não faz o bem. Então você na terra vai sofrer para danar, né? É aquela coisa toda. Então tem um lado, se você faz as coisas certas, com nobreza, como está dizendo aqui, você está em pé. E para você chegar ao céu, está bem pertinho. Só é confiar no Senhor, acreditar nisso que parece desnecessário, mas é bem necessário. É a única coisa que é necessária, é confiar no Senhor. Acreditar no Evangelho, nas suas palavras, saber que precisa se cumprir essas palavras na sua vida, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe, nós vamos orar, né? Que Deus venha nos abençoar grandemente, nos dando esse entendimento, essa sabedoria para compreender as coisas do Senhor e entender e assim obedecer. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela maneira que tem nos conduzido, Pai. Abençoa, ajuda, conduz em tudo, Pai. Usa os nossos membros sobre essa terra para glorificar o Teu nome, para a santificação nossa. Pai, ajuda em tudo, abençoando aqueles que nos ouviu, aquele que nos assistiu, Senhor, através da TV, ser com eles, Pai, abençoando em tudo, dando sabedoria, dando inteligência, dando saúde e prosperidade a cada um. Santifica em tudo, ajuda em tudo damos graça, meu Deus. No nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, amém.